Percorrendo os caminhos do recôncavo baiano, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, São Roque do Paraguaçu. Convidamos vocês para mais um dia de aula. Com vocês, TV Enem. Olá! Quero começar a aula de hoje com esse trecho dessa música do Teatro Mágico. Enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Geralmente, quando a gente fala em respirar, a gente fala assim, não, o que é respirar? É evento de inspiração e expiração. Absorção do oxigênio, liberação do gás carbônico, tá? Eventos de ventilação. Ok, do ponto de vista fisiológico, de fato, respirar é isso mesmo. Só que existe um outro evento, tá? Uma outra definição, que é a definição bioquímica de respiração. E quando a gente fala de definição bioquímica da respiração, a gente vai falar que a oxidação é um evento catabólico, tá? É um evento exotérmico, é um evento de oxidação. E esse evento de oxidação, no final do processo, tá? O sistema libera energia. E essa energia, que é resultante da quebra da molécula orgânica, tá? E geralmente carboidrato, lipídio, proteína, tá? A quebra dessa molécula orgânica vai gerar energia. E essa energia, ela é estocada, armazenada na forma do ATP. Então você precisa saber de cara que o ATP ele não é energia. O ATP é uma moeda energética, ele armazena energia como se fosse uma bateria, tá? Do ponto de vista bioquímico, a respiração ela pode ser classificada de duas formas. A respiração anaeróbia e a respiração aeróbia. A respiração anaeróbia é aquela na qual o aceptor final de elétrons é um elemento diferente do oxigênio. Nossa, Wellen, tá falando grego? Não, B, se ligue. No caso dizer o quê? Que a respiração anaeróbia é aquele na qual a molécula orgânica ela vai ser quebrada na ausência do oxigênio, como aqui, ó, na reação de denitrificação. Na reação de denitrificação, que é a última fase do ciclo do nitrogênio, a glicose ela é quebrada na presença do nitrito ou nitrato. Então, o nitrito ou nitrato substitui o oxigênio nesse processo. Por isso que é um evento anaeróbio. O lixo, as bactérias metalogênicas acetalofásicas, tá? Quebram a matéria orgânica, tá? Utilizando como aceptor final de elétrons o gás carbônico. E aí ó, o gás carbônico substitui, tá, o oxigênio nesse processo. Agora, o evento anaeróbio que a gente tem mais vivência é esse aqui, ó, a fermentação. Tá? A fermentação é a transformação de uma molécula orgânica em outra molécula orgânica. A glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico e essas duas moléculas de ácido pirúvico ou serão transformadas em álcool, ou ácido lático, ou ácido acético. Quando transformadas em álcool, fermentação alcoólica. Quando transformadas em ácido lático, fermentação lática. Quando transformadas em ácido acético, fermentação acética. Só que a fermentação, para acontecer, tem algumas condições de existências. Por exemplo, é um evento que gera um baixo saldo energético, geralmente 2 ATPs, acontece no citoplasma, sem a participação de organelas. Então, na fermentação não há participação de organelas, tá? A mitocôndria não vai entrar nessa brincadeira aqui, tá? E a gente vai ter obrigatoriamente uma redução do NAD em NADH e uma oxidação do NADH em NAD, tá? O NAD vai pegar esse hidrogênio e esse elétron e ele obrigatoriamente ele vai devolver esse hidrogênio e esse elétron. Tá? Então aqui estão algumas condições de existência da fermentação. Quando a gente olha a fermentação alcoólica, por exemplo, tá? Isso acontece. Na fermentação alcoólica você tem uma redução do NADH e depois uma oxidação desse NADH. Tá? Agora, qual é o detalhe desse processo da fermentação alcoólica? Tá? É aqui, ó, liberação de gás carbônico. Se você faz pãozinho em casa, se sua mãe faz pãozinho em casa, ela usa lá fermento biológico, que é um fungo, Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ao comer a massa do pão,
tá? Realiza a fermentação alcoólica, libera gás carbônico no meio. Esse gás carbônico sob alta pressão, porque a temperatura está alta por conta da água que ela colocou quente, tá? Essa pressão alta pressiona a massa para cima, tá? O gás carbônico colide com a massa do pão, jogando a massa para cima. E é isso que vai fazendo essa massa inchar. Só que a fermentação alcoólica tem outras importâncias além do pãozinho. É muito utilizada na indústria de bebida, fabricação de cerveja, fabricação de vinho. É utilizada também na fabricação de combustível. Tá? O projeto Proálcool, que surge na década de 70, tá? Está fortemente vinculado à fermentação alcoólica. Tá? Além da fermentação alcoólica, a gente tem quem? Fermentação lática. Repare que na fermentação lática não há descarboxilação. A descarboxilação aconteceu na fermentação alcoólica. Aqui não. A fermentação lática ela é importante porque aqui a gente tem a fabricação de laticínios, tá? Queijo, iogurte. Além disso, o nosso músculo realiza a fermentação lática, tá? Quando a quantidade de oxigênio ela é muito pequena por conta do estresse muscular, tá? E aí, ó, ele começa a fazer fermentação lática. Só que a fermentação lática, ela gera um teor energético muito pequeno. Então, fatalmente, falta oxigênio para o nosso músculo. E aí ele entra em fadiga. Ele entra em fadiga e contrai e dói. Bem-vinda a cãibra aí, tá? Agora, detalhe, ó, galera. Esse ácido lático acumulado no músculo, quando ele cai na corrente sanguínea, ele é absorvido pelo fígado. Tá? E aí o fígado vai transformar esse ácido lático novamente em glicose. Isso aqui é o ciclo de Cori. É bom dar uma estudadinha para você entender melhor. Tá bom? Então esse ácido lático, além de uma importância fisiológica, ele tem uma importância econômica também. Tá? Por fim, a fermentação acética. A fermentação acética é uma polêmica, por isso que eu botei aqui, ó, será? Porque ela quebra duas condições de existência da fermentação. Quando ela é formada a partir do piruvato, a gente vai ter aqui uma dupla redução de NAD. A primeira na formação do piruvato a partir da glicose, a segunda na transformação do piruvato em ácido acético. Na transformação do piruvato em ácido acético, existe a adição de água. A adição dessa água força uma nova redução do NAD. A transformação do NAD mais em NADH mais H. Aqui, ó, redução. E quando esse ácido acético é formado a partir do etanol, tá? Quando ele é formado a partir do álcool, ele é formado na presença do oxigênio. Então é um evento aqui, ó, que é aeróbio. E aqui não tem uma oxidação do NAD, são duas reduções. E aí a literatura discute se de fato se esse evento é fermentativo ou não. A UFES cobrou uma questão dessa, se não me engano, em 2016. Tá? Mas o vestibular da UFES foi substituído pelo Enem, relaxa. Por fim, a respiração aeróbia. Quando a gente fala de respiração aeróbia, agora sim, o oxigênio aceptofenol de elétrons. Esse evento é conhecido como glicólise total. A glicose ela é totalmente quebrada e o que sobra é o quê? Gás carbônico. Nós costumamos dizer que a glicose ela é oxidada, de fato, a gás carbônico. E a respiração aeróbia acontece em três fases. A glicólise, que é aquela fase parecida, muito parecida, tá? Com as fases da fermentação. O ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que acontece na crista mitocondrial. O que é interessante você saber aqui, tem aqui, ó, que na respiração aeróbia, nós temos a participação da organela mitocôndria. E essas duas fases, para acontecer, elas dependem obrigatoriamente do oxigênio. É importante, meus amores, você estudar com calma o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, tá? E entender como aqui vai acontecer a formação do ATP, questão do Enem de 2019. É interessante você dar uma olhadinha. Tá bom? Então é isso aqui que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Glaucia e nós vamos hoje para mais uma aula de História da Arte. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os artistas viajantes e as pinturas históricas feitas na época do Brasil colonial. Nessa aula agora, nós iríamos abordar a questão da missão artística francesa. Mas antes de nós falarmos sobre a missão artística francesa, nós precisamos de conhecer um aspecto muito importante que mudou a história da arte, que foi a questão da invenção da tinta a óleo. Gente, a tinta a óleo foi inventada aproximadamente no ano de 650 a.C. O que nós sabemos a respeito da tinta a óleo
é porque no ano de 2009, em algumas cavernas do Afeganistão, foram descobertas algumas telas, o que eles acreditam ser as primeiras telas pintadas a tinta a óleo. Mas nós temos que distinguir dois fatores. Uma coisa é você ter a tinta a óleo e a outra coisa é você saber usar a tinta a óleo, desenvolver uma técnica para poder usar essa tinta. E quem desenvolveu essa técnica foi um artista que estava situado ali no finalzinho da Idade Média e no início do Renascimento, chamado Jan van Eyck. Jan van Eyck tem várias obras reconhecidas, e entre elas o Casamento dos Arnolfini, que nós vamos fazer um estudo detalhado para poder entender melhor a importância da tinta a óleo na pintura. Dá uma olhadinha nessa imagem. A princípio você pode achar um pouquinho estranha. Primeiro porque tem ali na cabeça da mulher, não é? Algo que pareça ser 2 chifres, mas não é não, tá gente? É o penteado que se usava na época. Tem também a questão dela estar um pouquinho gorda e dá a impressão de que ela está grávida, mas também não é. É o modelo do vestido que se usava na época. É sempre importante, quando a gente olha para uma obra de arte, a gente romper todos aqueles padrões que a gente costuma ter, nos livrar dos julgamentos, vamos dizer assim, porque o contexto é outro, a cultura é outra, a forma de pensar, de expressar, tudo é diferente. Então, o bacana de você olhar essa obra é porque é o seguinte, ela é uma obra que tem muitos detalhes. E ela não é uma obra grande, ela mede aí entre 80 a 60 centímetros, não me lembro exatamente, alguns centímetros a mais aí. Mas é isso, 80 por 60 centímetros. E dentro desses 80 por 60 centímetros, olha a riqueza de detalhes que nós temos. E isso só é possível devido à pintura a óleo, tá? Então, olha nessa primeira imagem, eu ampliei para vocês olharem melhor, que lá atrás do casal tem um espelho e nesse espelho está refletido tudo o que acontece dentro do quadro, inclusive a pessoa que está fazendo o quadro. Então imagina vocês que o quadro já não é muito grande e dentro desse quadro existe um outro quadro minúsculo dentro do espelho. Ao redor desse espelho, esses pequenos círculos que vocês estão vendo, cada um deles conta uma passagem bíblica. Gente, é muito rico, mas se a gente olhar de uma forma desapercebida, a gente não consegue ver essa riqueza de detalhes, tá? Além da questão do espelho, que reflete tudo o que acontece na cena, nós temos várias simbologias presentes dentro da obra, que enriquece bastante. Então vejam vocês o detalhe do lustre que está presente nessa obra. Primeiro, a riqueza do fazer, da técnica presente nesse lustre. E aí nós temos uma simbologia. Reparem vocês que ele só tem uma vela acesa, mas existem lugares para as outras velas. Por quê? O que significaria isso? Significaria a presença do Espírito Santo neste casamento. Este casamento está sendo abençoado pelas divindades. Um outro fator bem curioso que pode passar desapercebido é a questão dos sapatos que aparecem na cena. Examina bem que o sapato do homem está perto da porta e aponta para fora da casa, e o sapato da mulher está mais no interior da casa e aponta para dentro. Por incrível que pareça, isso não foi ao acaso, gente. O sapato que está perto da porta indica que o homem acabou de chegar. E quando ele aponta para fora, quer dizer que o papel do homem está fora de casa, naquele sentido de trabalhar e sustentar a casa. Era uma outra época, um outro pensamento, ok? O sapato da mulher está no interior da casa e voltado para o interior da casa, o que significa que o papel da mulher naquela época era cuidar da casa, cuidar dos filhos, de tudo aquilo que estava dentro da casa. Atrás do senhor Arnolfini, que nome difícil, né, gente? Nós vemos aí uma cesta com algumas frutas dentro. Nós podemos ver frutas em muitos outros quadros, mas às vezes elas trazem uma simbologia. Nesse caso aí, são frutas
que não eram daquela época, que não era daquela região. E isso demonstra um certo poder aquisitivo, porque era muito caro você comprar fruta, e principalmente quando essa fruta vinha de um outro lugar. Então, o propósito dessa fruta aí é significar que este casal, eles têm um poder econômico elevado. Já a presença do cachorro, gente, eu confesso pra vocês que eu não acho esse cachorro aí muito bonito não, parece que ele tá precisando de um banho, né? Mas olha o significado desse animal. O cachorro não é o melhor amigo do homem, é o sentido da fidelidade, ou seja, neste casamento haverá fidelidade de ambas as partes. Então eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho uma condição econômica de bancar este casamento e de dar uma qualidade de vida muito boa para minha esposa, e eu tenho o cachorro que representa a fidelidade. É muito detalhe, né? E por fim, nós temos a questão das cores, que embora pareça aleatório, mas também não é. Nós temos aí a questão do vermelho presente na cama, que é o fogo, a paixão, a união carnal deste casal. Nós temos aí o verde das cortinas e da roupa, que significa esperança e também pureza. E quando a gente junta essas duas cores, são cores antagônicas, são cores opostas, isso a gente estuda lá nas teorias das cores, tá? Então as cores opostas, segundo alguns pesquisadores, são coisas que se atraem, os opostos se atraem. Então aqui quer dizer que nós temos a união da pureza, a união do amor carnal, a benção do Espírito Santo, a fidelidade e a riqueza que a tinta óleo trouxe pra gente de todos esses detalhes que até então não era possível. E é isso, pessoal. Vou deixando vocês por aqui com algumas releituras da obra do casal Arnolfini e a gente se vê na próxima aula. Até lá! E aí, galerinha da TV Enem, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje vamos conversar sobre família. Mas não é sobre família em qualquer contexto. Vamos falar sobre família em tempos de pandemia. Eu tenho escutado muitos relatos de pessoas que estão tendo dificuldade para se relacionar com um familiar, com um tio, com um amigo, com um vizinho, com alguém da família nesse período de pandemia. Por quê? Porque na realidade a pandemia, para os que são privilegiados, estão sendo convocados a estar em casa mais tempo. E isso acaba aumentando a convivência. E às vezes a convivência é a convivência de tomar café da manhã juntos, é a convivência de assistir televisão juntos, de dividir a rotina, e as pessoas da família, uma acaba participando da rotina da outra. E isso para algumas pessoas está sendo algo bem delicado. Eu não sei como é que está sendo essa situação para vocês que estão aí me assistindo. Quero, na realidade, trazer estratégias e possibilidades para poder driblar essa situação e fazer com que essa situação ela seja mais confortável. Vamos lá. Primeira estratégia de todas e a mais importante, o diálogo. O diálogo entre você e aquele familiar que você percebe que está em um possível atrito ou em algum desconforto. A segunda estratégia é em relação a você se respeitar. Respeite os seus limites, marque para o seu familiar, converse com ele e explique para ele quais são os seus limites naquela situação. É muito importante se colocar, se impor
diante disso? E a terceira, e não menos importante, sugestão, estratégia, é ter empatia. Por que empatia? Porque estamos em um momento de pandemia e é muito delicado para muitas pessoas esse momento. É um contexto social, né, que várias pessoas estão passando, então muitas pessoas podem estar com questões, com sentimentos, emoções mais aflorados, mais afloradas. E a gente precisa ter empatia nesse momento com o outro. O outro pode ser o vizinho, pode ser uma pessoa que a gente não conhece, pode ser um familiar nosso. Então vamos trabalhar e exercitar essas 3 estratégias que eu compartilhei hoje com vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Olá, galera. Boa tarde. Vamos aqui iniciar mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre a tectônica de placas. Me chamo Gilton Carmo, sou professor de Geografia e juntos buscaremos aqui uma discussão, um estudo sobre esse importante assunto. Vamos lá? Então vamos nessa. Nós estamos vendo aqui o primeiro slide que fala sobre a teoria da tectônica de placas. É bom chamar a atenção que quando a gente comenta sobre a teoria da tectônica de placas, é importante lembrar que existe uma teoria anterior, lá do início do século XX, e a teoria da tectônica de placas só foi divulgada na segunda metade do século XX. A primeira teoria foi a deriva continental, a qual se estabeleceu que a Terra era um supercontinente, que era o Pangeia, e este se fraturou em diversas placas tectônicas flutuando sobre o magma. Bom, essa teoria incorreu de um problema estrutural técnico muito sério. Ela não conseguiu responder qual a origem do movimento. Por que o movimento ocorre? Os movimentos que eu me refiro das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas, ela traz essa resposta. Ela traz a explicação para isso. E qual foi? As placas se movimentam como verdadeiras jangadas, à deriva, por isso o nome da primeira teoria, deriva continental, em função das forças convectivas magmáticas que se localizam no manto. Tá? Ao contrário do que se imaginava, que era devido à força das marés, que se comprovou que não era verdade. De uma maneira geral, queridos alunos, queridas alunas, nós temos 3 movimentos. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento tangencial, ou um movimento conservativo transformante. De uma maneira bem didática, esses movimentos se processam dessa maneira aí que eu trago para você, dessas 3 formas. O movimento convergente, quando as placas se chocam. O movimento tangencial, quando as placas deslizam paralelamente. E o movimento divergente, quando as placas se afastam. Tá? Vamos tentar aqui, resumidamente, falar um pouco dos 3 movimentos. No primeiro movimento, nós temos limites construtivos. Por quê? Como vocês podem observar, as placas se separam e o magma ascende. Quando o magma ascende, ele vai se resfriar e dar origem, nesse movimento que chamamos divergente, a 2 consequências importantes. A primeira, a expansão do fundo oceânico, eu vou mostrar mais à frente um pouquinho, e a segunda consequência é a formação de uma cordilheira vulcânica que é denominada mesoceânica. Por exemplo, entre África e América existe um movimento divergente. Essa separação entre África e América, entre Europa e América do Norte, tá? Ela estabelece a formação de uma cordilheira mesoceânica que é denominada mesoatlântica. Por exemplo, a Islândia, ela está situada nessa cordilheira. É por isso que daqui a algumas centenas de milhares de anos, a Islândia irá se dividir em 2 ilhas em função dessa fratura, dessa situação do afastamento entre as placas. Os limites destrutivos estão relacionados com as placas convergentes. Exemplo, sul-americana e placa de Nazca. Essas 2 placas se chocam. Mais adiante, eu vou explicar a vocês que esse movimento convergente, ele pode ser um movimento em óbiducção ou em subducção, beleza?
Tranquilo, né? Nessa formação de movimento convergente, nós temos como consequência a origem de um dobramento moderno, que data do terciário, do período terciário da era Cenozoica. Isso é importante, gente. Então, são formações recentes, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as Montanhas Rochosas, etc. O terceiro movimento é o que chamamos de limites conservativos, ou movimento transformante. Esse movimento transformante é quando as placas se tangenciam lateralmente, elas deslizam uma próxima da outra. Exemplo, a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Ali nós temos um movimento que é denominado movimento conservativo, de limites conservativos, e um movimento transformante ou tangencial. Tá, ok? É o que chama da falha tectônica que existe ali na região da Califórnia, de San Andreas, tá? Bom, vamos lá. Aí, gente, eu trago aqui um pouco do que representa esse processo das placas tectônicas. Observem que eu tenho placas divergentes, como a placa sul-americana e a placa africana, movimentos convergentes, como a placa de Nazca e a placa sul-americana, só que aqui é bom lembrar que esta placa é de nessa extremidade aqui, que é a extremidade ocidental. E esta placa é de cima, lá em camadas da Terra, a litosfera ela está dividida em Cial e cima. Cial, silício e alumínio, é o relevo emerso que nós estamos pisando, e cima o silício e magnésio, que é o relevo oceânico. Então, quando isso acontece, duas placas de densidades diferentes, nós temos a formação de uma zona de subducção. Já aqui, nós temos também um movimento convergente, só que um movimento entre duas placas de Cial, a placa eurasiática com a placa indogangética. Então, nessa área, eu vou ter um movimento de obducção. Vamos lá? Olhar o que é isso? Opa, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Aqui, é um movimento de obducção, duas placas com densidades iguais. Aqui é um movimento de subducção, uma placa mergulha sobre a outra. Como a densidade de Cial é de 2,7 e a densidade de cima é 3, a placa de cima, silício e magnésio, mergulha sobre a placa de Cial. O último movimento é o movimento tangencial, que nós estamos observando aqui, que é a região da Califórnia. A placa norte-americana, ela tem este movimento, e a placa do Pacífico, este movimento. Então, nós temos aqui a explicação na prática das três formas tectônicas existentes, ok? Pronto. A partir dessa tectônica de placas, nós temos o que chamamos, e aqui só para exemplificar para vocês, olha o movimento convergente em subducção, um movimento divergente, olhe a expansão do fundo oceânico, olhe a formação da cordilheira meso-oceânica, beleza? Tranquilo? Massa. E aqui o último movimento, que é o movimento transformante, ok? Esse movimento tectônico gera, aqui, outro exemplo de um movimento tangencial. Uma para um lado, outra para o outro, ok? Esse, já falei aqui, esse movimento tectônico, ele gera o que chamamos de um processo tectônico que é denominado de tectonismo. O tectonismo é a consequência do processo de ação sísmica, que as ações sísmicas ou ondas sísmicas representam a reação ao movimento tectônico. Quando essas ondas se movimentam verticalmente, nós chamamos de epirogênese. Quando essas ondas se movimentam orogênese ou orogenética, nós falamos que elas se movimentam horizontalmente. Todo movimento epirogenético, não se esqueçam, por favor, queridos e queridas, todo movimento epirogenético gera fraturas no relevo. Agora, as fraturas podem ser de duas maneiras. Eu tenho tectonismo em falha e o tectonismo em junta.
Quando é que acontece o tectonismo em falha? Quando ocorre, desnível topográfico, óleo de desnivelamento das camadas. Esse bloco foi soerguido, ok? Exemplo, nossa cidade de Salvador. Salvador é uma cidade em forma de falha tectônica. A nossa topografia é em forma de falha, beleza? Então, nós temos uma falha. Para, assim, ampliarmos esta parte alta, os livros trazem, a geologia diz que o nome desse local é o Pilar. O nome já está dizendo alto, Pilar. A parte mais baixa é o que chamamos de Graben, ou fossa. E aqui é o plano de falha, ou escarpa, onde fica o Mercado Modelo, aqui no Graben, a Praça Municipal e o Elevador Lacerda. Esse pilar, ele é também chamado de host. Pronto. Em forma de junta, beleza, é fácil, mais fácil ainda, porque você tem o relevo fraturado, como o relevo se fraturou, mas não houve desnível topográfico. As camadas se mantêm no mesmo nível. Se quebrou, mas se manteve no mesmo nível. Para finalizar nossa aula, nós temos o tectonismo orogenético. Então, vamos revisar? O tectonismo epirogenético gera a fratura, porque é vertical. A fratura ela pode ser em forma de falha, quando ocorre o desnível topográfico, e pode ser em forma de junta, sem desnível topográfico. Mas em ambas, não se esqueçam, ocorreu a questão da fratura do relevo. Beleza? Tranquilo. E o tectonismo orogenético, Gilton? O tectonismo orogenético, ele se caracteriza pela propagação horizontal. Quando essa onda se propaga horizontalmente, olha o que é que ela vai gerar? Uma dobra. Olhe na natureza uma superfície que foi dobrada, apesar que essa caracteriza aqui uma superfície sedimentar, mas essa superfície aqui, normalmente, os dobramentos que nós exemplificamos são dobramentos terciários e cristalinos, tá? Que são os grandes morfoestruturais dobramentos terciários, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Rochosas e outras formações. Aqui nós temos várias dobras. Sempre nós falamos, alunos e alunas, que a parte mais alta da dobra ela é chamada de anticlinal. A parte mais baixa da dobra, a curva, vamos dizer assim, o termo não é o adequado, mas o vale, a parte mais baixa, é chamada de sinclinal. Beleza? Nós não temos no Brasil dobramentos modernos. Nós temos no Brasil dobramentos antigos, datados da era pré-cambriana. Ok? Um grande beijo e na próxima aula nos encontraremos por aqui novamente, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do projeto TV Enem, com o professor Alan César, de matemática. E hoje, pessoal, vamos falar de geometria plana, em especial ângulos e retas. Gente, começando por ângulo, o que vocês devem entender e como é que chama, estar preparado para uma prova do Enem? Vocês precisam conhecer os ângulos básicos, as classificações básicas para ângulo. E eu te dou a primeira dica. A classificação básica para ângulo parte do referencial 90 graus. Ângulos menores que 90, ângulos iguais a 90 ou ângulos maiores que 90 graus. Beleza? Guardou essa dica? Tudo com referencial 90 graus. Faz o L. Léo Santana. Beleza, galera? Vamos lá? Faz o L. 90 graus. Então, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, que é muito importante para a tua prova, os tipos de ângulos. Vamos lá conhecer os tipos de ângulos? Vamos lá, pessoal. Apresentando para vocês o primeiro tipo aqui, pessoal. O primeiro tipo de ângulo é o chamado ângulo agudo. Então, todo ângulo que apresenta, a representação dele é menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. 30 graus, 45 graus, 50 graus, enfim, menor que 90, nós classificamos como o que, gente? Ângulo agudo. O próximo, nosso próximo ângulo aqui, ó, pessoal, é o ângulo de quê? É o ângulo de 90 graus. É o ângulo que eu te falo a vocês, é o ângulo Léo Santana, faz o L. É o ângulo 90 graus, simbolizado com essa quininha aí, esse pontinho no meio. É o chamado ângulo reto. Beleza? Vamos para o próximo, galera. Próximo ângulo, ângulo
obtuso. O que é um ângulo obtuso, gente? Ângulos maiores que 90 graus. 120 graus, 130, 150, 140, enfim, ângulos maiores que 90, mas eu estou trabalhando em cima que seja até menos que 180 graus, tá, galera? Entre 90 e 180, beleza? Guardou? Vamos para o próximo? Próximo ângulo nós chamamos de ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Por que nós chamamos de ângulo de meia volta, pessoal? Porque, se eu pensar aqui no referencial, é como se fosse metade de um círculo, de uma circunferência. Então aqui é 180 graus, ângulo raso, ângulo de meia volta, certo? Então, se eu pegar para vocês, né, galera? Pegar para vocês o próximo ângulo, quem seria o próximo ângulo? Me diga aí. Então, se eu apresentei para vocês o meia volta, estou apresentando meia volta, o próximo ângulo é o quê? De uma volta. Esse ângulo aqui, ó, faz um giro completo, uma volta. Esse ângulo de uma volta tem 360 graus, como vocês estão vendo aí, beleza? Noção básica de ângulo, certo? Agora, se o professor tiver numa figura só dois ângulos juntos, em sequência, nós chamamos adjacentes. Se nós tivermos dois ângulos, como é que eu vou trabalhar esses ângulos? Aí vem a ideia de que, galera? Aí vem a ideia de ângulos complementares e ângulos suplementares. O que é um ângulo complementar? Quando eu tenho dois ou mais ângulos, vamos pensar em dois ângulos, e a soma deles dá 90 graus. Quando eu pensar em ângulos suplementares, é quando a soma deles, dois ou mais ângulos, dá 180 graus. Guardou? Beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, gente, tá o quê? A soma do alfa com beta vai dar o quê? 90 graus. Então, é o quê? São ângulos complementares, a soma dá 90. E o próximo aí, como se fosse o quê? O alfa mais o beta dá um ângulo raso, metade de uma volta, que vai dar quanto? 180 graus. Beleza? Então, professor, me diga agora como é que eu vou trabalhar isso no Enem. Guarda essa dica, se ligue, a dica do professor Alan César. Vocês vão ter uma figura fazendo rotação horária ou rotação anti-horária. Horária ou anti-horária, ele vai te avisar e você vai saber quantos graus aquela figura caminhou. É isso que cai em prova de Enem. Beleza? Então tenha noção só dessa parte de ângulos. É girar um eixo, me diga, girar o eixo. O professor disse que eu tenho que estudar questões que giram o eixo numa figura posicionada, ao giro horário ou anti-horário, ele quer saber quantos graus ele girou. Beleza? Então vamos ver isso aí na prática. Questão do Enem, galera. Olha aqui a questão do Enem para vocês. O que é que a questão do Enem fala para a gente? Vamos ler a questão? Diz o seguinte: a imagem apresenta na figura, é uma cópia em preto e branco na tela quadrada intitulada de O Peixe, de Marcos Pinto. Estão vendo aí essa tela, galera? Que foi colocada na parede para exposição e fixada, né, nos pontos A e B. Pronto, tá do lado aí, do lado esquerdo teu aí, ó, certo? Por um problema de fixação dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Ela se desprendeu, tá? Após o giro, ela ficou posicionada como ilustra a figura formada por um ângulo de 45 graus. Em outras palavras, no ponto B, ela ficou fixa, ela girou para o lado de cá, assim, ó, deu um giro, caiu, saiu do prego da parede. Então girou o ponto A e ela se desprendeu só em um ângulo de 45 graus. Ele quer, no caso aí, galera, que essa figura, a proposta da pergunta que eu vou passar para vocês agora, a segunda parte da pergunta do Enem, que a tela volte para o quê? Para o normal. Qual o menor ângulo de giro que ela vai dar? Beleza? Para que o peixe volte para o quê? Para onde estava inicialmente, na posição da esquerda aí. Essa posição da esquerda, beleza aí? Então seria o quê? Voltar quantos anos? Lembrando que se eu der um girinho até o pontilhamento que vocês estão vendo, eu vou andar 45 graus. Mas não vai girar lá para cima ainda? Mais outro giro. Então aqui, ó, para recolocar a tela na posição original, estão vendo aí? Deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido, é girando em um ângulo de... Então ele dá o que? Horário e horário. Gente, dá para ver que se eu girar na mesma posição que caiu, eu vou andar mais rápido, eu vou chegar mais rápido. Então seria no sentido assim, né, gente? No sentido horário. Beleza? Olha aqui eu mostro para vocês no final. Estão vendo aí? O que é que eu apresento para vocês? Os 45 graus de laranja aí, os 45 graus que ele caiu, mais 90, né, gente? Pense como se fosse um plano cartesiano. O peixinho tem que voltar para cá.
bichinho, ó. Ele tem que voltar para cá, o peixinho. Se o peixinho tem que voltar para cá, ele vai andar os 45 graus, como vocês estão vendo aí, e mais os 90 daqui. 45 mais 90, 135 graus. Resposta, letra B. Beleza, pessoal? Resposta, letra B, como está na questão aí. Tranquilo? Fechou aí então o que eu devo estudar em ângulos? Rotação de figura, conhecendo os tipos de ângulo. Vamos para a próxima ideia? Gente, a próxima ideia é iniciar a nossa aula agora. Vou iniciar a nossa aula falando um pouco de o quê? Retas paralelas. O que são retas paralelas, galera? Retas paralelas, gente, são essa reta que são a mesma sincronia. Aqui é paralelo, aqui é paralelo, aqui não é paralelo. Aqui não é paralelo, mas como está na mesma linha, é paralela. Retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, se eu tiver duas paralelas e cortar transversais, eu vou ter alguns teoremas. E um dos teoremas é o teorema de Tales, Tales de Mileto. Então, retas paralelas cortadas por transversais é a teoria de que Tales de Mileto. E como seria essas retas paralelas cortadas por transversais, professor? Olha aqui o exemplo para vocês, na prática, seria isso aqui, ó, gente. O que é que eu posso tirar daí? O segmento, ó, sempre nas transversais. Quem são as retas paralelas, gente? A, B e C. A, B e C. Não é isso? Quem são as retas transversais? T e M, que corta as paralelas. Então, do ponto A ao ponto B maiúsculo, eu posso tirar o quê? Vamos fazer aqui. Do ponto A ao ponto B, eu posso tirar um segmento, não posso? Quem seria? AB, pode ser, gente, está para BC. Gera uma proporção matemática. E MN está para NP, nas retas tal. Beleza? Então isso aí, teorema de Tales para retas paralelas cortadas por transversais me gera o que? Uma proporção matemática entre as transversais. Tranquilo? Então, galera, na próxima aula nossa, nós vamos trabalhar questões, aplicações do teorema de Tales de retas paralelas. Tranquilo? Vamos trabalhar o teorema de Tales de retas paralelas, tranquilo? Como também vamos trabalhar questões que envolvem o próximo tema, que é polígonos, tá ok? Noção básica de polígonos, tranquilo? Então eu fico com vocês, gente. Fico com essa frase aqui para vocês aqui, ó. A frase diz o que pra gente? O que é que a frase diz? O conhecimento torna a alma jovem, diminui a amargura da velhice, né? Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã. Leonardo da Vinci. Então, quanto mais conhecimento você tenha, você vive com mais paz na sua mente. Beleza? Até mais, até a próxima aula. E aí, gente boa, enenzeiros e enenzeiras, vamos conversar? Olha, vamos começar um combinado que é o seguinte: sempre que a gente se encontrar, eu vou pedir que você tenha em mãos caderno de bordo para nossa conversa, porque é o nosso momento de refletir escrevendo as nossas reflexões. Conto com isso. Então pega aí um caderninho, pega aí uma caneta e vamos começar a anotar algumas coisas. Caderno e caneta, gente, são meus parceiros de sempre. Eu também tenho celular, também posso ter o computador, mas a letra, a potência da biomecânica dessa mão aqui, ó, registrando, estampando no papel o que eu tô pensando, isso é insubstituível. Então vem comigo, vamos pensar numa coisa e fazer alguns combinados sobre a nossa vida de enenzeiro e enenzeira. Olha aqui, a primeira coisa é, você já sabe quais são os seus sonhos e você já decidiu que para realizá-los você realmente vai precisar do vestibular e, portanto, você também vai precisar passar pelo Enem. Bacana! Você já acionou a sua rede de apoio, já viu quem é aquele amigo que sabe mais de português, aquele outro amigo que sabe mais de matemática, quem é da tua família que pode facilitar um pouco a tua vida para que você se dedique aos estudos. Boa! Você já descobriu que o teu principal rival, o teu principal obstáculo é você mesma. E então você já descobriu que você precisa aprender a silenciar essa vozinha aqui que de vez em quando vai tentar te convencer de que o vestibular não é para você. Não vai dar para você silenciar totalmente essa vozinha de cara, mas dá para você começar a substituir as frasezinhas dessa vozinha por outras. Quando essa vozinha vier te dizendo assim, não, isso aqui não é para você, vestibular, Enem, não, você veio de escola pública, isso não é para você. Dá nome, põe um nome qualquer nessa vozinha. E aí você diz assim, ô vozinha, ô fulaninha, senta aqui, deixa eu te contar.
Eu posso, eu vou dar conta. Vestibular é para mim. Enem, tá no papo, vou jantar esse Enem. Facinho, facinho. Substitua, converse com essa vozinha. Não tente eliminar essa voz da tua cabeça, não. Tenha amorosidade com ela. Pode ser que ela já estivesse aí na tua cabeça há muito tempo. Acolha. Só explica para ela que não. Pra ela ficar tranquila e só assistir a tua vitória. Mas agora eu também quero falar de uma outra coisa. A partir do momento que você começar a substituir essas frases por outras, você vai começar a construir dentro de você a crença em você mesmo. E aí eu vou pedir para no teu caderninho de bordo, você anotar aí, quais foram as coisas que você já fez na vida e que foram muito bem sucedidas, que deixaram você muito orgulhoso, muito orgulhosa. Que coisas foram essas? E quais foram os caminhos, as rotas, as etapas? Faz isso para mim, escreve aí no teu caderninho de bordo. Quais foram as coisas que você já fez e das quais você se orgulha muito e que podem servir de exemplo e de rota para esse nosso novo caminho. Vamos junto? Escreve aí, depois você me conta. Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Sentiram minha falta? E aí, estão acompanhando as aulas do TV Enem? Eu sou o professor Raimundo Poeta e hoje vamos falar um pouquinho de semântica, mas vamos falar hoje especificamente de 2 casos da semântica que vocês vão gostar bastante e que é muito importante para a sua prova de linguagens, principalmente para a sua prova de redação. Quantas vezes você não já se atrapalhou com determinadas palavras perguntando como é que elas escrevem, como é que eu escrevo tal palavra, qual a grafia correta? Pois é, na aula de hoje nós vamos conhecer os casos de homônimas e parônimas, tá certo? Então fique com a gente no nosso vídeo, acompanhando essas aulas que vocês vão ver, a aprovação vai chegar. Olha para cá. Então galera, começando a nossa explicação, nós temos aqui o caso das parônimas e homônimas. E vamos entender agora como elas são. As parônimas são aquelas palavras parecidas entre si, mas que não são iguais. Elas têm alguma distinção na sua escrita e que também vão apresentar distinção na sua questão do significado. Então, quando eu falo essencialmente dessas palavras, quando eu falo das parônimas em si, eu estou querendo dizer aquelas palavras que parecem, mas não é. Ou seja, elas têm uma escrita parecida, mas o som e a maneira que elas são escritas difere uma da outra. Voltando para o nosso slide, nós vamos ver agora a questão das homônimas. E nas homônimas nós temos um caso parecido, mas não igual. Olha para cá, palavras iguais em escrita, em som ou nos 2 casos, ou seja, elas podem ser iguais na escrita, podem ser iguais no som ou podem ser iguais nos 2 elementos, mas que têm significados ou classes gramaticais diferentes. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável, gente? Tá tendo dificuldade? Acho que não. A gente vai ver agora primeiro os casos das parônimas e depois nós vamos ver os casos das homônimas. Beleza? Então vamos acompanhar agora. Então quando a gente chega aqui nas parônimas, a gente vai perceber o seguinte, que as parônimas, como eu falei, elas são parecidas entre si, porém elas têm escrita e som diferente. Vamos ver um caso aqui. Ele aprendeu o assunto. Veja bem, aí eu estou falando do verbo aprender. Quem aprende, aprende algo. Mas aprender o assunto significa o quê? Instruir-se, adquirir conhecimento. Por outro lado, eu posso ter aprendeu. Aí, nesse caso, eu vou estar falando de quê? No sentido de cercear, no sentido de domar, no sentido de coibir. Então, no caso, ele aprendeu o corrupto. Então, nesse caso, ele reteve o corrupto. Então, você percebe claramente que são 2 palavras muito parecidas entre si, porém, elas apresentam significados diferentes e construções diferentes. Parece, aprendeu, apreendeu, mas não são a mesma coisa. Quer fixar isso aí? Vamos ver mais um casozinho? Olha para cá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui já uma outra situação. A solução emergiu. A solução emergiu. O que é emergir? Emergir quer dizer que ela apareceu, veio à tona. Que legal. Já no outro caso, eu tenho a solução imergiu. Imergiu é o contrário de emergiu.
Que emergir é aparecer, é vir à tona. E emergiu é o que, gente? Emergir é desaparecer. Então perceba aí que entre duas palavrinhas muito parecidas entre si, você teve o que? Significados opostos. Então cuidado na hora da prova. Tenha certeza do vocabulário que você vai aplicar, porque na hora, se você se confundir, pode uma confusão causar e o seu aprendizado vai se prejudicar. O que é que eu aconselho para você? Comece a treinar, comece a desenvolver a prática da escrita e quando você aperfeiçoar esse conhecimento, pode ter certeza, na hora da prova você vai arrasar. Então, olha para cá. Gente, continuando o nosso processo, vamos falar agora das homônimas. E as homônimas, elas têm uma distinção em relação às parônimas, não só pelo conceito delas, mas principalmente por como elas se dividem. Então, a gente vai perceber que elas se dividem nas homófonas, dividem-se nas homógrafas e dividem-se nas homônimas perfeitas ou homonímias perfeitas. O que cada uma delas quer dizer? Vamos ver os conceitos? As homófonas são aquelas que têm som igual, homófona, igual o som, e escrita o que, gente? Diferente. Já as homógrafas, elas têm escrita igual e som diferente. É o contrário da homófona, ou seja, enquanto o som da homófona é igual e a escrita é diferente, na homógrafa eu tenho uma escrita igual, porém o som é diferente. E por fim, nas homônimas perfeitas, eu tenho som e escrita iguais entre si. Tá tranquilo? Tá favorável? Tem alguma dificuldade? Acho que não. Então agora é hora de conferir para a gente ter certeza realmente se aprendeu essa distinção. Vamos olhar para a nossa tela e aprender com emoção. Olha para cá, vamos ver o caso das homófonas. Nas homófonas nós temos ele acendeu as velas. Quem acende, acende algo. Acendeu o que? As velas. Acender aqui está no caso de atear fogo, ou seja, ele colocou fogo na vela. No pavio da vela, no caso. Já eu tenho, nós acendemos na profissão. Perceba que as duas palavras pronunciam da mesma maneira, ou seja, elas têm sons iguais. Porém, o sentido e a escrita delas são diferentes. Enquanto acendeu só com C é atear fogo, acendeu com SC é subir, crescer. Tome cuidado, tem gente que tem mania de falar acender, acender. Não é acender, é acender mesmo. Tá certo, gente? Então, é o mesmo som. A diferença é apenas o que? A maneira que ela apresenta a sua escrita, tá certo? Então, voltando para aqui, vamos ver outro caso, que agora são as homógrafas, que são aquelas que têm o quê? Escrita igual e som diferente, ok? E nas homógrafas, vamos ver o caso aqui. A colher estava guardada. Colher aqui ele está se referindo ao objeto colher, que no caso é o nome do objeto, portanto é um substantivo. Já quando eu digo vamos colher os legumes, eu estou me referindo à ação de colher, ó, colher, colher. Ó, os sons não são diferentes, mas a escrita é igual. Então, nesse caso, eu tenho homógrafas. Colher é uma ação, a ação verbal. Porém, colher é um objeto. Se é um objeto, ela é o que, meus filhos, meus amores? Um substantivo. Colher é o verbo. Colher é o objeto. Colher é uma ação. Colher é um substantivo. Tá claro isso para vocês, meus filhos, meus amores? Então, ficou ligado nisso aí, não tem como errar. Volta para cá, presta atenção para o nosso último caso, que são as perfeitas, as homônimas perfeitas, que nesse caso elas têm som e escrita iguais, só que os sentidos obviamente vão ser diferentes e de classes gramaticais diferentes. Então eu tenho aqui, eu caminho através dos meus sonhos, ó, eu caminho, significa que eu pratico a ação de caminhar. Eu caminho através dos meus sonhos. Então eu tenho o verbo caminhar. Já em outro caso eu tenho o caminho é muito simples. Quem é muito simples? O caminho. Caminho aí no caso se refere a um substantivo. E como eu sei que para vocês o caminho está sendo muito simples, continue estudando que ele vai ser ainda mais simples. É só não perder as nossas aulas da TV, nem assistir e se ligar, porque a aprovação com certeza ela virá. Professor Raimundo Poeta, um abraço a deixar e com certeza você vai, no aprendizado se insistir, conseguir alcançar resiliência ao insistir para poder então na frente você conseguir, enfim, finalmente com a aprovação sorrir. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Como anda seu ritmo de estudo? Acelerado, corrido, tentando compensar o tempo perdido? Ou você está em outro ritmo, devagar, pegando os conteúdos aos poucos, sem pressa e sem estresse?
Ou você vai no ritmo normal? Tudo bem, não tem problema. Cada um estuda, produz e aprende no seu ritmo. O que importa é que no final das contas a gente chegue na porta da universidade. Siga a gente nas redes sociais. No YouTube é só procurar o canal Escritório do Pensamento. No Instagram, @TVEnem. Procure também a nossa página tvenem.com.br. E claro, siga a gente na TV aberta e na TV a cabo. Um grande abraço para você, muita paz e muita luz.